Olá, querida, querido e amados do Senhor, escolhidos do Senhor. Querido, às vezes as lutas do dia a dia são muito grandes. Podemos chamar até mesmo de fornalhas. Às vezes as fornalhas do dia a dia é muito grande. Mas pedimos ao Senhor, oremos ao Senhor. Senhor, ajude-nos a suportar o calor de ser moldado à tua imagem. O Senhor sempre, em toda a luta, o Senhor ele sempre nos mostra algo a mais. Porque tudo coopera. E se tudo coopera, ele está fazendo algo você aprender também. Porque lutas temos todos os dias. Calores todos os dias. Seja em que área for, você tem um problema, correto? Porque não é só eu que tenho problema. Porém, aprendemos que diante das fornalhas, diante de todo o calor, diante de todas as circunstâncias, aprendemos a sempre ficar perseverante no Senhor, a sempre confiar no Senhor, a sempre esperar que o Senhor vai fazer algo que vai te surpreender. Você tem que ter essa fé. E jamais, por causa de luta alguma, por causa de nada, você negociar o que o Senhor tem sobre a tua vida. Pois é, querido. Aprendemos com Paulo que diz assim: o que vale mais, agradar aos homens ou a Deus? O que me importa é agradar ao nosso Deus e não aos homens. Pois é. Aprendemos então com Sadraque, Mesaque e Abednego que diante de uma grande fornalha, diante de homens, reis, que dariam decreto dele estar dentro da fornalha e acender várias vezes, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram continuar na vontade do Senhor. Porque continuar na vontade do Senhor vai além do que você acha. Pois é. Muitas das vezes você vai negar posições. Por quê? Porque essa posição vai afrontar a palavra do Senhor. Nabucodonosor queria que Sadraque, Mesaque e Abednego afrontasse ao Deus vivo. Como? Adorando a imagem de ouro que ele levantou. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram. Entenda que diante das lutas, continue olhando para o autor e consumador da sua fé, que pode mudar todas as coisas. E que muitas das vezes você não vai ver a mudança para que você não passe. Mas você vai ver que Deus vai fazer algo no teu passar. No teu passar pela fornalha. Por isso que você pede. Eu te ensinei essa oração. Ajude-me a suportar o calor de ser moldado à tua imagem. O Senhor, ele nunca negociou os seus princípios. Sadraque e Mesaque também não. Tem fornalha acesa, rei? Então eu vou para a fornalha. Você tem que aprender a ser resiliente no Senhor. Sim, resiliente. Não tente evitar as fornalhas da vida. Não tente evitar ser preterido. Não tente evitar não ser amado. Porque que adianta eu ganhar o amor de todo mundo ou eu ser bem conceituada por todo mundo, mas por Deus reprovada? Pois é, para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles preferiram ser reprovados pelo rei e por todos que estavam de plateia observando toda essa cena. Eles preferiram ir para a fornalha da vida, mas jamais afrontar ao Deus vivo. Mas o rei afrontou. Quem vai te livrar? Quem vai livrar vocês? Sadraque, Mesaque e Abednego disse logo ao rei: nem necessitamos de responder isso para você. Ó rei, não necessitamos de dizer isso para você, porque o nosso Deus, ele vai fazer o que ele quiser.
E se Ele quiser fazer, se Ele quiser nos livrar da fornalha, nós seremos livres. Mas se Ele não quiser, nós não seremos e nós não arredaremos o pé. Continuaremos nos prostrando ao nosso Deus e não à tua imagem. Conjecturando com algumas palavras minhas, é claro. Então, por que você quer sentar na mesa? Por que você quer estar em rodas? Por que você quer estar em vários lugares que vai agradar aquele que te dá tudo? Você prefere agradar aos homens? Você prefere fazer tudo o quanto que levantam como decreto para vocês? Entenda pela palavra do Senhor. O Senhor é com aquele que desagrada aos homens, mas agrada a Deus. Você foi feito para adorar somente ao Senhor, o autor da vida, o autor que tudo na terra há. Não negocie a tua adoração ao Senhor por nada, por amizade, por irmãos, por pessoas que querem fazer a sua própria vontade e não a vontade do Senhor, por pessoas que querem viver qualquer decreto, menos os estatutos em Cristo Jesus. Foi para isso que você foi chamado. Então, enfrente a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentou a fornalha. E Deus mostrou qual foi o lado que ele se sentiu agradado. O Senhor, ele não estava do lado do Nabucodonosor, do rei. O Senhor não estava do lado da plateia que estava olhando aquela fornalha ser acesa. Não, o Senhor não estava. Sabe onde o Senhor estava? Com aquele que não agradou os homens. Estava na fornalha. Oh, aleluias, glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Sadraque e Mesaque não queria morrer, mas se fosse para morrer, morreria em nome do Senhor. Mas quando a gente decide fazer a vontade do Senhor, o Senhor traz a vida novamente. Pois então todos tiveram que ver aonde o nosso Deus, estava, e Ele estava na fornalha como quarto homem. Entenda que tudo que é o calor da vida, que nós oramos, Senhor, nos ensina a aguentar o calor da vida. E o Senhor ensinou, o Senhor mostrou que agradar a Ele vai ser muito melhor do que agradar aos homens. E os homens pôde contemplar que o Senhor estava lá. As ataduras foram queimadas. Aquilo que prendia Sadraque, Mesaque e Abednego foram queimados. E quarto homem estava com eles ali dentro da fornalha, passeando com eles. O rei teve que contemplar que o Deus deles, a qual o Sadraque e Mesaque falou, se quiser me tirar, ele vai querer, vai tirar, se ele não quiser, não vai. Não cabe a mim falar isso, está na mão de Deus. É sobre isso, querido, é entregar na mão de Deus e não agradar aos homens mais do que a Deus. Entenda que você tem uma missão de agradar a Deus, de procurar fazer a vontade do Senhor, e tudo te irá bem. No meio da fornalha vai te ir bem. Por quê? Porque no meio da fornalha, Deus podia ter feito de outra forma, mas foi no meio e dentro da fornalha que Deus mostrou o que era com Sadraque, Mesaque e Abednego. Entenda, vale agradar a Deus. Muito mais vale agradar a Deus. Não sente em mesas, não sente em rodas, nada que desagrada a Deus. Porque você tem que entender quem é Deus na sua vida. E você sabendo quem é Deus na sua vida, Ele se mostrará e se apresentará para todos que você não creu na pessoa errada, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você continue perseverante no Senhor, mas o Senhor tem para você. Entenda, rejeite tudo e o que o Senhor rejeitaria, e você vai ver o quanto o Senhor vai te agradar. Ele é fiel, Ele é galardoador, Ele sabe galardoar. Então, tão somente creia, avance em obediência à palavra do Senhor. Eu te desejo um lindo dia. Um beijo da Paulinha e paz seja contigo em nome de Jesus. A vitória é tua. Creia tão somente. Deus te abençoe.